tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa cai quase 1%, puxado pela queda nos preços das commodities e o desempenho negativo das bolsas de Nova York. O dólar sobe e é negociado a R$ 4,78. Todos os olhos do mercado estão voltados para a reunião do Comitê de Política Monetária, que começou agora pela manhã. Está precificado, viu? Os juros devem ser mantidos em 13,75% na decisão que sai amanhã. E a expectativa é de que o Banco Central, pelo menos, passe a sinalizar a possibilidade de queda no comunicado para a próxima reunião em agosto. E a pressão para essa redução nos juros só aumenta, viu? Hoje, a Fiesp divulgou um comunicado em que diz que o momento é crucial para o BC começar o ciclo de baixa da Selic e que nada justifica o Brasil seguir com o título de campeão mundial de juros reais. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado pautou para hoje a votação do novo marco fiscal e da desoneração da folha de pagamento até 2027. Sobre o arcabouço, a CNN teve acesso ao parecer final do relator Omar Aziz. A remoção do Fundo da Educação Básica, o Fundeb, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal estão confirmadas. A mudança na correção do IPCA da inflação pedida pela ministra Simone Tebet não aconteceu, pelo menos não por enquanto. Ficou então da mesma forma como já foi aprovada na Câmara, que os limites fixados vão ter atualização monetária de acordo com a variação acumulada do IPCA de 12 meses, de junho do ano passado até agora. Com relação à desoneração da folha, a gente lembra que uma primeira votação aconteceu na semana passada e agora a prorrogação deve ser votada em turno suplementar na comissão. Depois são 5 dias para que a liderança apresente um recurso para levar a votação ao plenário e a expectativa é de que o governo recolha assinaturas para retardar essa tramitação até que seja aprovada a reforma tributária, isso segundo a apuração do Danilo Moliterno. A desoneração da folha afeta 17 setores da economia. E o marco legal dos criptoativos entra em vigor hoje aqui no Brasil. O Banco Central vai ser responsável por fiscalizar e supervisionar as atividades das prestadoras de serviços. O texto também inclui no Código Penal a punição contra fraudes e define regras para as exchanges. Eu conversei com o especialista em inovação financeira, o Bruno Diniz, e ele garante que hoje o Brasil entra na vanguarda da inovação e que esse movimento vai ser bom para quem atua no setor e também para os investidores. Para o analista de criptoativos, o Vinícius Bazan, o marco legal brasileiro deve servir de modelo para outros países. Aqui no Brasil, felizmente, a gente tem um avanço muito positivo com o marco legal das criptomoedas, que tem trazido mais clareza regulatória, mais segurança jurídica para as empresas e tem deixado aí o Banco Central como o supervisor desse mercado, olhando para as empresas que vão atuar nesse segmento aqui no Brasil. Então, a minha análise é muito positiva do que tem sido feito aqui, que é fruto de alguns anos de trabalho e de muita evolução e muito estudo, né, de CVM, Banco Central, da Receita, para criar um ambiente que seja pró-inovação e permita o desenvolvimento sustentável e tecnológico das empresas que vão atuar aqui no Brasil, também ajudando muito o investidor a ter mais clareza, mais segurança de como lidar e investir nesse mercado que é muito novo e muito promissor. Curiosamente, a gente está muito à frente dos Estados Unidos nesse tema, porque lá a gente tem alguns embates regulatórios com a SEC, que seria a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários do país, tomando algumas decisões um pouco mais unilaterais e sem clareza de como as empresas podem se enquadrar e, de fato, se regularizar. Então, em cada país a gente vai ter um avanço de uma certa forma, e aqui no Brasil a gente tem servido também de modelo para as outras nações de como a gente pode abrir, de fato, um espaço que permita ter regras muito claras e bem definidas, mas também dar espaço para a inovação caminhar, se desenvolver e esse mercado crescer e entregar para os brasileiros, né, para os cidadãos, um grande valor agregado. O CNN Mercado vai ficando por aqui, mas às 2h55 da tarde eu volto com atualizações de hoje. Você fica agora com o grande debate com a Lu Barreto. Uma boa tarde e até mais.